Entenda qual é a diferença entre o LOAS e o BPC. Gente, olha só que a nossa equipe preparou aqui para nós, para a gente abordar esse assunto. Entenda qual é a diferença entre o LOAS e o BPC. Quando se fala em aposentadoria e benefícios sociais no Brasil, muitas pessoas confundem a variedade de siglas e termos técnicos. Duas dessas siglas que frequentemente geram dúvidas são o BPC e o LOAS. Então, a gente tem essas siglas. Mas, afinal, qual é a diferença entre elas? Neste vídeo, nós vamos explicar qual é a diferença entre o BPC, qual é a diferença do BPC com o LOAS, deixando bem claro o que é LOAS e o que é BPC. Confira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e quero abordar esse assunto com você. E você pode interagir com a gente, viu? Se você tiver dúvida, escreva aqui nos nossos comentários. E se quiser falar diretamente comigo, olha, tem aqui o nosso WhatsApp, 0800 000 3373. Então vamos lá, olha só aqui o nosso conteúdo para você. Tem várias situações aqui, né? Mas vamos abordar aqui. Qual é a diferença entre o LOAS e o BPC? Embora muitas popularmente sejam usadas como se fossem a mesma coisa, ou seja, para se referir a um benefício assistencial de um salário mínimo, veja o que realmente significa cada uma dessas siglas. LOAS, gente, é a sigla de uma lei. É a Lei Orgânica da Assistência Social. E BPC-LOAS é um benefício de prestação continuada. Eu vou explicar já já o que é o LOAS, o que é o BPC para vocês, mas antes eu quero fazer uma explicação mais geral, antes de a gente entrar aqui na definição de cada um deles, tá? A lei LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, é uma lei que prevê o pagamento de um benefício, dentre outros direitos assistenciais. Então, a lei prevê uma série de serviços e benefícios, e dentro da lei tem um benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, quando a pessoa fala BPC-LOAS, é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS, tá ok? Então, vamos agora saber o que é LOAS. Olha só, LOAS é uma lei, a lei número 8742 de 893, se quiser saber detalhes é só lá, que estabelece os princípios e diretrizes para a organização da assistência social no Brasil. Essa lei não é um benefício em si, mas a legislação que fala sobre as condições para a concessão de benefícios assistenciais, entre eles o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, gente, eu quero fazer um paralelo aqui para vocês. A Seguridade Social ela é composta por 3 serviços, por 3 subsistemas, vamos colocar assim. Saúde, assistência e previdência. 3. Tá? A saúde pode ser pública ou particular ou privada. A assistência social é quando trata de benefícios assistenciais e previdência para quem paga o INSS. Então você pode receber um benefício sem pagar nada? Pode. Assistencial, BPC, da LOAS. Então é assim que funciona. Então previdência para quem paga e o auxílio e o assistencial para quem não paga ou parou de pagar. Tá ok? Vamos lá então agora de novo para ver o que é o BPC LOAS, né? O BPC da LOAS, né? Já é diferente, né? É um benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial garantido pela LOAS para idosos e deficientes, né? Ou pessoas com incapacidade. É um auxílio financeiro do governo para as pessoas que comprovem não ter condições de sustento próprio para a família. Gente, presta atenção aqui. Além de você provar que é uma pessoa com deficiência ou incapacidade, ou que você tem idade, que é 65 anos, tanto para o homem como para a mulher, você não precisa ter as duas coisas não, viu? Se você tem a idade, você não precisa comprovar a incapacidade e deficiência, basta a idade. Se você tem uma deficiência ou uma incapacidade de longa duração,
você não precisa provar a idade. Então, quer dizer, é um ou outro. Mas em qualquer dos dois casos, você tem que provar que a renda familiar é uma renda que não permite que você tenha a segurança de se manter, nem sua, nem da sua família, porque o Estado só vai substituir a família quando ficar provado que a família não tem condições de manter o familiar, tá ok? E ainda assim tem que definir quem são as pessoas que têm obrigação, né? Aquelas que moram na mesma casa. Então, por isso que a perícia, para definir se a pessoa tem ou não direito ao LOAS, além da perícia médica quando tem incapacidade e deficiência, tem o assistente social para fazer a investigação, o estudo social. Então vamos ver essas duas situações, olha só. O benefício do BPC ao deficiente ou pessoa com incapacidade é para as pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. E para idosos, se destina a pessoas com 65 anos ou mais. O valor do BPC-LOAS é sempre um salário mínimo mensal e não tem direito ao 13º salário. Como se trata de um benefício assistencial e não uma aposentadoria, o benefício de prestação continuada não é convertido em pensão por morte quando o beneficiário falecer, tá ok? Então, quem recebe o benefício da LOAS é, como explicado anteriormente, não é um beneficiário, mas a lei garante o BVC, porque não paga previdência social. Portanto, não se trata de receber o LOAS, mas sim um amparo por ele estar recebendo um BPC. Agora você já sabe qual é a diferença do BPC e qual é a diferença da LOAS. Então, dá para você entender quando um deve ser concedido com base numa lei que prevê o benefício de prestação continuada. Mas a gente sabe que muita gente não consegue o LOAS. Então eu quero responder essa pergunta aqui para vocês, que é muito feita no nosso canal. Quando o BPC LOAS é negado, né? O BPC LOAS é negado quando o INSS, após analisar o pedido, entende que os requisitos não foram provados. E aí, gente, eu quero concluir esse vídeo falando para você o que você deve fazer quando o LOAS não for concedido. Então, o LOAS pode não ser concedido em 3 situações. Só 3. Primeiro, se você não provar deficiência ou incapacidade. Segundo, se você não tiver a idade mínima. E terceiro, se a renda familiar for superior àquela prevista na legislação. Quando a idade, é difícil ser negado, né? Porque você tem a idade, você mostra por documentos próprios que você tem a idade e você consegue o benefício provando essa situação. Quando você não tem a idade, você então vai ter outras situações, vai ter só por incapacidade ou deficiência. O INSS também nega por isso, porque a perícia acaba dizendo que você não tem uma incapacidade de longa duração ou uma deficiência de longa duração. Qual que é o caminho? Rever essa condição na justiça. E a terceira situação é a renda familiar. Essa é a mais comum, viu, gente? A renda familiar. Só que o INSS, quando faz a avaliação, ele não descarta algumas despesas que devem ser descartadas. Quando você tem uso de medicamento específico, uma alimentação especial, você usa vestuário, por exemplo, fralda geriátrica ou outras situações de medicamentos que podem ser descontados, você pode ter direito na Previdência Social mesmo tendo sido negado pelo perito da Previdência ou pelo assistente social sob a análise de um funcionário da Previdência Social. E aí então você tem a justiça como uma forma de conseguir esse direito. Então é importante que você saiba de todos esses direitos para que você pode questionar uma dessas 3 situações que podem gerar a negativa do seu benefício. Para você que quer saber mais sobre esse conteúdo aqui que eu vou mostrar para você na tela, entenda qual é a diferença entre o LOAS e o BPC, nós abordamos aqui apenas algumas situações. Qual é a diferença, o que é LOAS, o que é BPC, quem recebe BPC-LOAS pode receber, né, LOAS. E aí a gente tem aqui algumas situações, olha, todas elas estão no nosso canal do YouTube, ou melhor, no nosso site www.bocadvogados.com.br, que eu te convido para conhecer um pouco melhor, tá ok? E aí, gente, com todas essas informações, vocês agora já sabem qual é a diferença e como conseguir o benefício de prestação continuada? Pois é, eu espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês nesse vídeo e quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal,
curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Tem muito mais informações no nosso site e no nosso canal do YouTube. Então, vou pedir para você visitar o nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br, e dizer que você pode interagir com a gente. Além dos comentários, onde você pode escrever a sua pergunta, você pode contar a sua história para a gente, dar mais informações, até para a gente trazer em novos vídeos no nosso canal do YouTube, que está aqui, ó. Aliás, no nosso WhatsApp, que é o 0800 000 3373. Espero vocês no próximo vídeo, porque o assunto de previdência não para. Obrigado, gente, por acompanhar mais este bloco sobre os benefícios da Previdência Social. E tem muita gente fazendo perguntas aqui, né? A gente vai chegando aqui. A Cidinha, obrigado pela sua atenção, a gente respondeu para ela a pergunta, né? Tem a pergunta aqui da Mavi. Estou com benefício com vários problemas na coluna, inclusive discopatia degenerativa e fibromialgia. Sempre trabalhei em UTI, dei entrada na minha aposentadoria especial e faz 2 anos esperando. Dona Mavi Barros Cavalcante, está aí a sua pergunta aqui aparecendo na tela. A gente coloca aqui as perguntinhas aqui, tá vendo? Tá tudo aqui rodando, ó, as perguntinhas que chegam até a gente, né? E aí a senhora, 2 anos é bastante tempo, né? Seria interessante verificar outras possibilidades de aposentadoria também, né? Porque às vezes a senhora tem outras possibilidades e pode ter direito, né? Bom, gente, a gente vai também tratar aqui sobre outro conteúdo que eu quero trazer para vocês, né? Que diz respeito ao 13º do BPC Loas, né? Tem muita gente que pergunta isso, né? O BPC Loas tem 13º? Vai ser pago o 13º BPC Loas? Então, a gente tem várias conversas por aí na nossa rede, na rede social, e a gente quer trazer esse conteúdo para você.